Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para responder mais uma perguntinha. Essa pergunta é do Mateus, do 6º ano, e ele quer saber quanto tempo levou para os hebreus irem do Egito até a Palestina, o chamado Êxodo, né? Então, quanto tempo isso levou? Isso que a gente vai responder para você hoje aqui no Histórica Responde. Vamos lá? Bom, antes de falar do Êxodo, né, da saída ali dos hebreus do Egito para a Palestina, vamos entender, relembrar o que eles estavam fazendo lá no Egito, né? Então, acredita-se que em algum momento os hebreus, por uma série de condições climáticas ruins, talvez migraram, um grande grupo migrou para o Egito. Lá no Egito eles foram acolhidos, né, puderam se estabelecer ali e ficaram muito tempo ali, tá, gente? A gente tá falando aqui de um longo período, séculos, tá? E aí, ali o grupo se deu muito bem, se estabeleceu e foi crescendo. Foi crescendo tanto que chegou o momento em que, para alguns faraós, esse grupo tornou-se uma ameaça. Então, ele passou a ser não mais um povo livre ali dentro do Egito, mas foi escravizado pelos faraós e houve uma série de perseguições, como por exemplo a matança dos meninos. Enfim, este episódio todo, ele tá na origem da história de um personagem muito importante na história dos hebreus, que é Moisés. Então, teoricamente, Moisés seria um desses meninos que conseguiu escapar da matança, né, dos meninos ali promovida pelo faraó egípcio, graças a uma estratégia da mãe dele. De acordo com o texto bíblico do Êxodo, mais tarde Moisés descobre a sua verdadeira origem, isso cria um conflito muito grande nele, ele foge e aí lá nesse momento de fuga, né, depois que ele já está longe do Egito, Deus fala com ele e o chama para ser o libertador do povo hebreu do Egito. Bom, existem algumas evidências históricas além da Bíblia, né, que confirmam que realmente houve um período no qual os hebreus estiveram dentro do Egito, tá? Lá em Êxodo 1, versículo 11, diz o seguinte: portanto, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhe dura a vida com os trabalhos que lhe exigiam. Foi assim que ele construiu para Faraó as cidades armazéns de Pitom e de Ramsés. Então, realmente, essas cidades, existem indícios de que elas foram construídas por mão de obra que pode ter sido hebraica. Mas como muitas coisas que cercam os textos bíblicos, existem algumas dúvidas aí, entre elas sobre o período que isso teria acontecido, né? As dúvidas existem porque quando o historiador ele vai fazer um estudo sobre o passado, ele nunca vai utilizar como base uma única fonte, né? É preciso um conjunto de fontes que vão confirmando, né, o que as outras, umas às outras, as informações umas das outras, e também é preciso documentos que vão completando as lacunas que algumas fontes deixam. Então, a Bíblia não responde todas as perguntas e não pode ser utilizada como única fonte histórica para falar desse período. Como existem poucas fontes sobre esse período, a gente não tem muita certeza sobre exatamente em que momento, né, esse processo teria acontecido. Tem alguns historiadores e arqueólogos que falam do século 7 a.C., tem historiadores e arqueólogos que falam do século 12 a.C. e tem ainda uns outros que vão falar do século 15 a.C. O que o nosso colega quer saber é quanto tempo levou essa travessia. Ele está fazendo essa pergunta porque, de acordo com o texto bíblico, essa travessia levou 40 anos, certo? Então assim, né, quando eu quero sair de casa para algum lugar que eu não conheço,
eu uso o Google Maps. Então a gente vai usar o Google Maps para saber qual o trajeto indicado, né, por ele para nós irmos do Egito à Palestina, certo? Então, vamos lá. Estou aqui, Maps. Beleza. Agora, eu já tinha feito uma pesquisa básica antes, então vamos aqui nas rotas. Eu vou colocar aqui como ponto de saída a cidade de Tanis, que ficaria hoje mais ou menos onde era a cidade de Ramsés, de onde os hebreus saíram, que era lá que eles estavam. E aí vou colocar como ponto de chegada, só porque eu tenho que dar um ponto de chegada específico, vou colocar Jerusalém. Jerusalém não tinha sido construída ainda nesse período, tá? Então, Jerusalém não existia, a cidade de Jerusalém. Mas só pra gente ter um ponto de saída, um ponto de chegada, mais ou menos na região, tá? Então, olha lá, olha o trajeto. Ah, aqui tá de carro, claro, os hebreus não foram de carro, né? Eles foram a pé. Olha o trajeto que aparece, certo? O Google aqui, ele tá dando esse trajeto em cima de uma série de rodovias, né, que cortam ali essa região. Então, veja, aqui nós estamos no Egito, né, Tanis, e aí a gente teria que atravessar ali a península, certo? E subir para chegar ali a Jerusalém, que tá na ponta ali de Israel. Beleza. Seria algo mais ou menos assim que a gente faria como um trajeto de carro hoje, né? De acordo com o Google, isso daria 146 horas. Vamos fazer a conta, porque, enfim, eu devia ter feito a conta antes, né? 146 aqui, enfim, mas 146 horas é tempo pra caramba, né? Mesmo assim, não dá 40 anos. Não dá 40 anos. De acordo com a Bíblia, o trajeto feito, né, por essa galera teria sido este aqui, ó. Olha lá. É um trajeto bem diferente, né? Mas veja lá, eles desceram pela península, foram até a ponta lá no sul, e aí eles subiram, né? Tem uma voltinha que eles deram ali, ó. E depois entraram, né, em Israel e foram ali, entraram na Palestina e foram ali até Jericó. Tá, beleza. Então, por que a diferença entre essas duas rotas, né? Bom, esse mapa que eu tô mostrando para vocês aqui agora, né, ele é um mapa que foi construído com base nas indicações bíblicas. É bem mais cheio de voltinha do que, né, a rota aqui indicada pelo Google, certo? Que é uma rota mais rápida. Então, com certeza, esse trajeto aqui demorou muito mais. Porém, né, assim, gente, nem que eles estivessem no lombo de uma tartaruga, eles não precisariam de tanto tempo, de 40 anos, para atravessar isso aqui. Por que os hebreus fizeram então esse trajeto ao invés de fazer um trajeto mais curto? Porque se você olhar bem, é meio que reto toda a vida, né? Tipo, vai reto, certo? Não precisaria nem atravessar o Mar Vermelho aqui, né? Veja, aqui no do Google, ó, nem precisa atravessar o Mar Vermelho, aquela coisa toda de abrir o mar. Esforço à toa, gente. De acordo com arqueólogos e historiadores que se dedicam aí ao estudo desse período, muito provavelmente a escolha do trajeto foi por dois motivos. Primeiro, se fosse fácil de voltar, existia um medo que o povo hebreu desistisse da travessia. Olha só, porque eles estavam indo para uma coisa muito incerta. Então, para algumas pessoas talvez fosse muito mais fácil ficar no Egito, mesmo como escravo, que era uma coisa mais certa,
né? Do que partir numa travessia que não se sabia quanto tempo ia durar, e quando você chegasse lá na Palestina, a Palestina não estava desocupada e florida, esperando um jardim de delícias, esperando os hebreus, né? Não, assim, esse é um processo de ocupação do território. Então, para muitas pessoas, talvez fosse o caso ao começar a enfrentar as dificuldades do caminho, porque todo esse caminho aqui, gente, isso aqui é deserto, né? Assim, não é um trajeto molinho de se fazer, né? Então, muito provavelmente, algumas pessoas desistiriam. Se você ler o Êxodo, você vai ver que o povo hebreu, ele reclama demais, ele dá um baita trabalho pro Moisés. O tempo todo eles estão reclamando, porque não tem água, não tem comida, não. Enfim, eles reclamam um monte. Então, ao se distanciar cada vez mais do Egito, ele tornava o regresso mais difícil, e aí não tinha como as pessoas desistirem, né? Era continuar indo para frente. Segunda questão, se eles fizessem um trajeto semelhante a esse aqui que o Google está indicando, né? Provavelmente eles teriam conflito com egípcios no caminho. Por quê? Existem indícios de que havia uma série de fortalezas, enfim, postos militares. Os egípcios controlavam a entrada e a saída das pessoas por essa região. Então, seria muito mais fácil para eles serem capturados ou entrarem em conflito com os egípcios. Talvez por isso também tenha sido escolhido este caminho aqui mais ao sul, para depois subir tudo de novo, né? E aí, conforme as dificuldades do caminho vão aparecendo, aí os hebreus vão escolhendo aí para onde que, né, o rumo que eles vão tomar. De qualquer maneira, gente, mesmo tendo feito este caminho mais longo, não precisava 40 anos. Mas por que, né, que a Bíblia vai insistir aí em 40 anos? E ela insiste, traz vários trechos que mencionam aí os 40 anos no deserto. Na verdade, a gente tem que entender o seguinte: muitos números que aparecem nos textos bíblicos, principalmente dependendo do motivo pelo qual esse texto bíblico foi escrito, né? Eles são números que não são números que podem ser compreendidos literalmente, mas simbolicamente. Ou seja, não necessariamente os 40 anos são de fato 40 anos, mas tem uma simbologia do que significam esses 40 anos aí, tá? Dentro do pensamento hebreu, alguns números têm significados específicos. O 40, ele é sempre utilizado para falar de um ciclo, um período que tem um início e tem um fechamento para dar origem a uma coisa nova. Esse povo hebreu que saiu do Egito, ele é um povo que, por ter ficado ali no Egito, por ter convivido com os egípcios, conviveu com os deuses egípcios, com os costumes egípcios, e aí ele é um povo que ele não é totalmente fiel, ele está carregado de vícios, né? Ele está carregado de falhas. É por isso que ele vai adorar o bezerro de ouro, né? É por isso que ele reclama tanto e aí se revolta tanto contra Deus no deserto. Então essa geração precisaria morrer para que uma próxima geração purificada, renovada, aí sim alcançasse e entrasse na Terra Prometida. O próprio Moisés não entra na Terra Prometida. Então, marcando bem essa simbologia, né? Aqueles que saíram do Egito precisariam morrer para que aqueles que entrassem na Terra Prometida, na Palestina, voltassem para a Palestina, fosse um povo já renovado, purificado, que aí sim seguiria as normas, as regras de Deus. A ira de Yahvé se inflamou contra Israel e os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que desapareceu por completo aquela geração que fez o que desagradou a Yahvé. Então, é isso, gente. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha dado para entender um pouquinho porque, quanto tempo isso durou, não se sabe exatamente, mas não foi 40 anos, né? Mas por que aí os 40 anos eles acabaram sendo o tempo colocado pelos textos bíblicos para a travessia no deserto. Então é isso, gente. Beijos, até a próxima. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, então não vá embora antes de se inscrever no nosso canal,
tem um botão circular em algum canto desta tela com a minha foto de cabeça para baixo, é só você clicar nele que você se inscreve. Também convido vocês para conhecerem a minha rede social ali no Instagram. Então, até a próxima semana, até o próximo vídeo. Tchau!